Glória a Deus. Quem mais tem vontade de ir para o interior aqui, né? Bastante gente pensando em se mudar. Já tem alguns se mudando, outros voltando. É assim vai, né? Mas é bom. Que seja um tempo ótimo, viu, Helenice? Um tempo realmente de bênção. Que vocês possam marcar aquele lugar, assim como marcaram e tem marcado aqui também. Glória a Deus. Muito bom, você está bem? Amém. Glória a Deus, que bom que você está bem. Vamos caminhar aqui um pouco. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, capítulo 1. Muito bom. Daniel, capítulo 1, e o versículo 8 diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Muito bom, vamos orar. Pai, muito obrigado por este tempo, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem preparado aqui nesta manhã. Muito obrigado por tudo que já foi ministrado aqui, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Muito obrigado, Senhor, porque é Ele que nos convence. A Tua palavra diz do pecado, da justiça e do juízo. Nos ajuda a melhorar, vai nos convencendo, tirando de nós tudo aquilo que está errado e colocando aquilo que é correto, de acordo com a Tua palavra. Nós te pedimos que nesta manhã os nossos olhos possam ser mais uma vez abertos para a luz da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, assim como já tens falado. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus e amém. Que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos, sempre deve ser esse o seu objetivo. Eu gosto do texto de Mateus, quando Jesus estava ali explicando a parábola do semeador, né, daquela explicação sobre os tipos e as qualidades das terras, e no capítulo 13, versículo 23, ele diz que a terra boa é aquele que ouve e compreende. Não é somente aquele que ouve, mas é aquele que ouve e entende aquilo que está sendo falado. Então que você e eu todos os dias possamos ouvir e compreender aquilo que está sendo ministrado a nós, não só aqui neste lugar, mas em toda palavra que chegar até os seus ouvidos, amém? Para que você e eu possamos continuar crescendo. Eu queria ler o capítulo 1 completo de Daniel, e eu vou pedir para você acompanhar, você pode acompanhar na sua Bíblia, mas eu vou ler na versão da linguagem de hoje, uma versão um pouco diferente da sua aí, tá bom? Vou ler o capítulo todo, são 21 versículos. Vamos lá. E no terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Versículo 2, eu estou em Daniel capítulo 1. Versículo 2 diz assim: Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo de seu Deus, na sala do tesouro. Versículo 3, o rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. 4, todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios.
5. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. E depois de 3 anos de preparo, estes jovens deveriam começar o seu serviço no palácio. Versículo 6 diz: E entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Versículo 7 diz: Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Abelsazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Versículo 8: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que estava resolvido. 9. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu que vocês devem comer e beber, ou o que vocês devem beber e comer. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão culpados. 11. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias, e Daniel disse a ele: Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. E no fim de 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. Versículo 14. E o guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. E aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhe dava legumes para comer. Versículo 17: Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e da ciência dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. E no fim de 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Versículo 19: E este falou com eles, e entre todos não havia quem comparasse, e este falou com eles, o rei, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, ele descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E o versículo 21 diz: E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Eu vou ler o versículo 20 numa outra versão aqui, que é a mensagem. Um minutinho só. 19 e 20. Diz assim: E assim eles assumiram as suas responsabilidades na corte do rei. E sempre que o rei os consultava sobre qualquer assunto, e aí ele coloca aqui, teórico ou prático, eles se mostravam 10 vezes melhores do que todos os magos e encantadores do rei juntos. Muito bom. Glória a Deus por esta palavra. Eu não sei se você sabe, mas Daniel viveu num tempo em que o povo de Israel estava exilado, preso debaixo do governo da Babilônia e, portanto, de seus reis. Nessa época aqui,
era um dos reis que teve o nome de Nabucodonosor. Eu não sei se você sabe também, mas assim como os papas, naquela época os reis, assim que assumiam, alguns deles recebiam os nomes. Então você vê no próprio livro de Daniel, aí no começo, falando sobre um rei, Nabucodonosor. Lá no capítulo 5, o mesmo nome, Nabucodonosor, mas já é o outro rei, é o filho de Nabucodonosor, esse primeiro aqui. Então, assim como você vê hoje o Papa fulano, ou depois o Papa ciclano, eles recebiam nomes de rei. Então, não, só para você tomar cuidado ao ler a Bíblia e não achar, porque é o mesmo nome, mas é o mesmo Nabucodonosor. Não, às vezes é outro rei. Tanto é que no capítulo 5, quando o filho Nabucodonosor sonhou novamente, ou teve uma visão, alguém lembrou a ele: olha, o seu pai, Nabucodonosor, teve um sonho e um dos jovens, usado por Deus, foi o intérprete. Então chama ele novamente. Então, só para ficar claro para você, e às vezes nós lemos e podemos ficar confusos em relação a isso, mas é assim que acontece. E naquele tempo, então, o povo de Israel estava, por um motivo um acerto de contas, vamos chamar assim, entre Deus e eles estavam ali exilados e presos naquela situação. Aí você pode perguntar, mas foi Deus que os fez estar ali? Sim, foi Deus. No versículo 2 aqui, a Bíblia diz: o Senhor os entregou nas mãos de Jeoaquim. E para ficar mais claro ainda, se você quiser rapidamente abrir lá no segundo livro de Reis, só para ficar registrado este fato, segundo livro de Reis, capítulo 24, e o versículo 2, 1 e 2, diz assim: nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E o versículo 2 diz assim: e Deus enviou Jeoaquim contra as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. Então, o próprio Deus estava estabelecendo um tempo para que o povo de Israel ficasse ali cativo. E nós não vamos entrar aqui nos méritos dos motivos disso, não é? Mas Deus estava tratando com eles por causa dos anos de descanso que o povo de Israel não obedeceu. E aí Deus então preparou um tempo para que eles pagassem por isso. E aí o livro de Daniel basicamente é todo em cima desta situação, inclusive para falar a respeito dos tempos proféticos, aquilo que o pastor Nilo tem nos ensinado aqui sobre um tempo de escatologia, lá como as coisas vão acontecer ainda no futuro, ok? Mas então vamos seguir aqui. Interessante que Deus estava tratando com Daniel, Deus estava tratando com o povo, e em meio a essa situação, Deus levantou a Daniel e Deus levantou alguns homens com ele. É interessante verificar que o povo de Israel não estava vivendo o melhor tempo, eles estavam vivendo uma crise. Era um tempo de crise, não era um tempo fácil. Eles estavam escravizados. E você deve entender, eu acho aqui que nunca ninguém, e eu digo acho porque eu não posso ter certeza ou afirmar isso, mas eu acho que nunca aqui ninguém viveu um tempo de escravidão no real sentido da palavra. Você pode, em determinado momento da sua vida, até achar: puxa, meu pai está me fazendo de escravo, ou a minha mãe, ou o meu marido, ou a minha esposa, mas daquilo que de fato é a escravidão, nenhum de nós provavelmente viveu. Ser escravo, e você já deve ter visto isso nos livros de história, seja por qualquer motivo, deve ser algo terrível. Deve ser algo que realmente é difícil até nós termos qualquer compreensão sobre isso, porque você ser escravo,
você perde totalmente o domínio sobre as suas ações. Você não faz o que você quer, você faz o que outras pessoas querem que você faça. Você não tem tempo de descanso por sua escolha, você tem tempo de fazer exatamente o que outras pessoas querem que você faça. E se você tiver alguma dúvida ou alguma vontade de saber um pouco mais para ter noção do que é viver debaixo de uma escravidão, tem muitos filmes, muitos livros, muitos registros históricos para que você e eu possamos ter uma pequena noção a respeito disso. Um dos filmes mais interessantes, né, e mais assim fortes que eu vejo e gosto a respeito desse tema, é um filme não tão antigo, ele é de 10 anos atrás, e o título dele, o tema é 12 anos de escravidão. Esse filme fala a respeito de escravidão pela questão racial, escravidão lá nos Estados Unidos por causa da questão da cor da pele, né? Uma escravidão de negros. E é algo terrível, irmãos, terrível. Nós não fazemos a mínima noção do que é viver sobre qualquer regime de escravo. Mas nós estamos vivendo em tempos difíceis. Então nós podemos de alguma maneira fazer uma analogia. Daniel não se levantou em um tempo fácil, ele se levantou em um tempo de crise. Eu não sei quais são os tempos em que você tem vivido hoje, exatamente hoje. Se a sua vida está fácil ou se a sua vida está complicada. Eu não sei se a sua família vive um momento de mar de rosas ou se a sua família vive um momento de crise. Eu não sei se o seu casamento vive um momento de tranquilidade e um amor pleno e maravilhoso, ou se a sua relação conjugal vive um momento de crise. Eu não sei se a sua história com seus filhos hoje é um momento maravilhoso ou se há uma crise estabelecida. O que eu sei é que Deus, esse que nós cantamos aqui hoje, que abre os caminhos, que vai à nossa frente, tirando as coisas mais difíceis ou impossíveis até aos nossos olhos, Ele está comigo e com você. E se há alguém que pode nos capacitar a passar pelos momentos de crise, é Ele, é Deus, é o Espírito Santo que habita em nós. A questão é, como está sendo a nossa postura em relação a esses tempos que podem vir a nós? Jesus, Ele falou, Ele não nos prometeu uma vida de tranquilidade. Ele não nos prometeu uma vida de que, tudo ia ser fácil. Não. Inclusive, a Bíblia diz lá em Hebreus que Ele também foi sujeito às mesmas tribulações que nós. A diferença é que Ele não pecou. Mas tudo o que nós passamos, Jesus também enfrentou aqui como homem. Ele mesmo falou, essa palavra eu digo a vocês para que vocês acreditem em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci as crises pelas quais o mundo oferece. Então, vocês também podem vencer. Pode ligar o ventilador, Marcelo, por gentileza? Não sei se para a igreja toda, mas pelo menos para mim aqui eu agradeço. Então, é comum que as nossas caminhadas não sejam de só alegria. As coisas acontecem. Existem mudanças. Nós acabamos de ver aqui orar pela vida da irmã Helenice e da sua família, que estão estão mudando de casa, mudando de cidade, mudando de local. São coisas assim que acontecem na nossa vida. E eu não estou dizendo que isso é fácil ou é difícil, só estou falando que é uma constatação. A própria Bíblia diz que tem tempo de estar parado em algum lugar e tem tempo de estar mudando. Para todo propósito debaixo do céu, há um tempo determinado.
Há um tempo determinado. O pastor Antônio estava ministrando aqui na semana passada, e ele falou, por exemplo, sobre um tempo de deserto. E ele disse: nós não nascemos, ou não deveríamos ficar estabelecidos no deserto. Nós temos um tempo para ficar no deserto, mas não a vida toda. Provavelmente a irmã Norina não está bem. Amém. Há um tempo que Deus determinou para que você e eu passamos por determinadas crises. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós não sabemos o que está se passando com a nossa irmã, se ela teve um pequeno mal-estar, mas nesse momento nós, como igreja, intercedemos e declaramos cura e restauração para a sua saúde. Muito obrigado pela vida do Leandro, que está atento, Senhor, e que o Senhor possa usá-lo ali aonde eles estão indo e que ela seja curada e fique bem, em nome de Jesus, e amém. Amém? Glória a Deus. Este mesmo Deus que anda conosco nos momentos de crise, Ele está à frente de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia diz aqui que Daniel estava sendo levantado em meio a um tempo de crise. Há uma série de coisas que nós podemos aprender nesse texto e eu gostaria de destacar 4, ok? A primeira delas é na crise que nós temos as melhores oportunidades de crescimento. Então, se eu posso lhe dar um conselho, meu irmão, não despreze os tempos de crise. Não reclame com Deus a respeito dos tempos de crise. Há países que foram transformados e levantados e totalmente refeitos e hoje são muito melhores exatamente por causa das crises. Se você tiver a oportunidade de ver a história do Japão, por exemplo, o Japão era um país antes da bomba ter sido explodida lá dentro deles, e eles são outro país após isso. Eles se levantaram, tiveram resiliência, ou seja, tiveram a capacidade de suportar aquela crise, foram transformados pela própria vontade, pela própria energia, óbvio que eles foram sim ajudados por outros países, principalmente os Estados Unidos, que foi o principal causador de sua dor, mas hoje o Japão é uma potência, é um país muito melhor preparado do que eles eram, e não dá nem para comparar o Japão com o Brasil, por exemplo, em termos de ranking de economia. O Japão é considerado um país de primeiro mundo, o Brasil precisa de muitos e muitos e muitos anos e muitos acertos para que um dia talvez possa sonhar em ser um país de primeiro mundo como o Japão. E veja, no Brasil nunca estourou uma bomba aqui, como aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki. Nunca ninguém mandou um míssil aqui no nosso país. Então, talvez seja porque nós não estamos acostumados a passar por esse tipo de crise, é que nós nunca tivemos uma grande reviravolta. Então, quando as coisas têm acontecido na sua vida, como eu disse, eu não sei da sua história, mas não despreze esses tempos de crise, porque é neles que Deus capacita você a fazer coisas que você jamais imaginou que poderia fazer. Paulo, falando a respeito disso, ele falou: eu tenho um espinho na minha carne. Mas aquilo não foi uma reclamação, aquilo foi uma constatação. Tanto é que no mesmo texto Paulo fala: Senhor, muito obrigado, porque é na minha fraqueza que eu descubro que está a minha força. Porque quando eu estou totalmente vazio e sem nada de mim, eu posso perceber que a tua graça me basta. Às vezes nós falamos, né? A tua graça nos basta, e você nem procura entender o motivo disso. Paulo falou isso quando ele falou: existe um espinho na minha carne.
Você sabe o que é um espinho na sua carne? Eu não disse espinha, porque espinha ela só dói quando você cutuca. Ela pode não ser agradável, mas ela não fica dolorida o tempo todo. Agora, um espinho na sua carne é como se você tivesse uma dor forte, porque uma dor de espinho não é uma dorzinha qualquer, é algo ali te importunando o tempo todo. Paulo tinha alguém no seu encalço, no seu cangote, ou perseguindo a ele, que estava trazendo tanta dificuldade que ele chegou a comparar isso com um espinho na carne. Era uma crise. E foi aí que ele pôde reconhecer que em meio à crise, eu fico totalmente dependente de Deus. Então, neste momento, a tua graça me basta. É só a graça que é capaz de me fazer passar por isso, porque eu mesmo, de mim, não tenho nada. Estas eram as palavras de Paulo. Então, no meio desta crise em que o povo de Israel estava encontrado aqui, Deus levantou alguns homens, a Bíblia diz que 4, mas o líder deles foi Daniel. Em meio à crise, Deus plantou em Daniel alguém que enxergava oportunidades. Eu não sei se você tem enxergado a vida sempre do ponto de vista negativo, ou se você é uma pessoa que enxerga do ponto de vista bíblico e do ponto de vista de Deus. Eu acredito num Deus que, quando olha para nós, quando olhou para esta terra, Ele viu muito potencial. Tanto é que Ele criou todas as coisas, de acordo com a Bíblia, pelo poder da sua palavra. Isso está escrito lá em Hebreus. Você e eu estamos aqui hoje porque Deus projetou a mim e a você. Você não é um erro. Você não é o resultado de uma falta de planejamento. Antes do seu pai ou da sua mãe terem decidido ou não decidido, simplesmente feito algo e veio você já havia nascido no coração de Deus. Não enxergue a sua vida como um acidente. Não enxergue a sua vida como, eu estou aqui porque alguém foi estuprado. Eu estou aqui porque alguém nem planejou. Não, você está aqui porque Deus projetou você. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão dele. Você não é fruto de um acidente, você não é fruto de um erro, você não é fruto de uma pílula falhada, você não é nada disso, você não é fruto de alguma coisa sem planejamento. Deus permitiu que você esteja aqui. Não enxergue as coisas assim, puxa vida, tudo dá errado na minha vida. Olha, se dá errado para todo mundo, na minha vai dar errado a mais. Não, meu irmão. O Espírito Santo habita dentro de você. Você é alguém escolhido, capacitado por Deus para fazer aquilo que você está fazendo. A Bíblia diz: tenha bom ânimo. Ande segundo o que está escrito no livro desta lei. Seja forte, corajoso. A Bíblia lhe anima. A Bíblia não desanima você. As crises elas virão para todos, mas é Deus quem vai nos capacitar a sair delas. Ele é quem anda à nossa frente, tirando os espinhos. Nós cantamos aqui hoje. Você crê naquilo que você canta? Se você não crê, é melhor você ficar de boca fechada. Você tem que crer naquilo que você está cantando. A palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que nós pregamos. E o que é fé? É exatamente acreditar em coisas que você ainda não viu, mas que você crê. Esta é a definição de fé que a Bíblia diz. Se nós entendermos o que está escrito no versículo 1 lá de Hebreus 11, a fé é a prova das coisas que você ainda não viu, mas que no seu coração elas já aconteceram. Se você acreditar nisso, meu irmão, muitas coisas vão mudar na sua vida. Nós estávamos conversando essa semana com um grupo de irmãos e a gente comentava sobre isso. Às vezes nós ficamos com preconceitos em relação a essas coisas. Por quê? Porque tem muita gente vendendo
autoajuda. Meu irmão, esses homens inteligentes que vendem hoje e ganham rios de dinheiro vendendo autoajuda, sabe aonde que eles descobriram autoajuda? Na Bíblia. Eles descobriram na Bíblia. E aí eles pegam aquilo e dão uma enfeitada, e você e eu estamos na igreja há 30 anos, lendo a Bíblia, e nós não acreditamos naquilo que a Bíblia está escrito. Aí esses homens inteligentes, eu não estou tirando o mérito deles, eles pegam aquilo que a Bíblia escreveu, os provérbios, os textos, todas as falas maravilhosas que estão contidas na Bíblia, eles pegam aquilo, os melhores, selecionam, colocam dentro de um livro, montam um curso e vendem a você em 10 de R$500 e você paga. E eu também, para você e eu aprendermos exatamente aquilo que a Bíblia diz. E nós estamos aqui tendo a oportunidade de ver de graça e aprender de graça, e às vezes eu e você estamos pagando lá fora para ouvir as mesmas frases em que esses homens falam que são máximas da psicologia, da filosofia, e nós aqui na Bíblia podemos ver que Deus, pela palavra, criou todas as coisas. E você e eu poderíamos estar profetizando tantas coisas maravilhosas sobre a nossa vida, mas nós escolhemos, não é isso não. Tem nada disso na Bíblia. Olha, a Bíblia não quer nada disso para mim. A Bíblia quer que eu morra no deserto. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus passou pelo deserto. Se você não dá crédito à minha fala, semana passada o pastor Antônio esteve aqui e ele falou, o deserto na vida dele, como exemplo, foi uma passagem, mas não pode ser um local de moradia. Então, aquilo que você enxerga como deserto não é para você estabelecer moradia lá. É para você passar pelo deserto, às vezes ser tentado, ser provado e ser aprovado. E após o fim do deserto, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo chegou, ele transformou o deserto em jardim. Esta é a vontade de Deus para mim e para você. Eu não posso acreditar, meu irmão, numa vida 100% de crise, porque Jesus falou, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Crise parece mais com o quê? Com roubo, morte e destruição, ou com vida e vida em abundância? Onde está mais incutido aí a parte da crise? Na parte do diabo ou na parte de Jesus? É só a gente pensar um pouco a respeito disso. Jesus falou, o diabo veio ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Porém, eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Uma vida com abundância, ela é uma vida de crise? Ou uma vida onde você está sendo morto, destruído, detonado, é uma vida de crise? É só pensarmos. Ah, mas eu não gosto desse negócio de ouvir falar a respeito disso. Nós não estamos aqui para gostar de nada. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. A Bíblia diz que Daniel, ele foi colocado numa situação em que, olha, você é obrigado a comer isso, isso e isso. E ele pediu permissão. Ele falou, eu posso comer algo diferente? Eu posso ter uma atitude diferente? Eu posso agir de maneira diferente? Mas olha que interessante, a Bíblia diz que antes de falar ou antes de executar o seu plano de comer algo diferente, a Bíblia diz que ele assentou no seu coração. Isso está no capítulo 1 e no versículo 8. Eu vou lhe dar uma frase aqui que os homens hoje adoram dizer: firmeza de propósito. Alguém deve ter tentado vender essa frase para você já. A Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração. Ele teve uma firmeza de propósito. Todo mundo pode comer o manjar do rei, beber o vinho do rei.
Eu, se puder, se me for permitido, eu quero comer legumes e tomar água. Essa foi a firmeza que Daniel estabeleceu no coração dele. Olha só, nós estamos vivendo num tempo difícil. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão cada vez mais buscando libertinagem, uma liberdade excessiva. Todo mundo pode fazer o que quiser. Você pode escolher ser mulher, você pode escolher ser homem, você pode escolher ser planta, você pode escolher ser o que você quiser. Se você se sentir uma árvore, você pode falar, a partir de agora eu sou uma árvore. Esse é o pensamento mundano e nós respeitamos. Eu não estou aqui dizendo contra, e não há nenhum preconceito de nossa parte em relação a isso. Nós vamos seguir aquilo que a Bíblia diz, né? E é importante que você que está aqui assentado, e você também que porventura esteja nos assistindo de maneira online, entenda que o mesmo respeito que nós temos pelos pensamentos diversos, nós esperamos que as pessoas também tenham pelo nosso pensamento. E o nosso pensamento é baseado na palavra de Deus. Amém? Muito bom. Se o nosso pensamento é baseado na palavra de Deus, nós vamos escolher ter firmeza de propósito em relação àquilo que Deus estabeleceu para nós. Nós não podemos, e o segundo ponto é exatamente esse, ter firmeza de propósito. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, diga firme, firmes e constantes, diga constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, firmes e constantes. Meu irmão, a maior dificuldade que as pessoas têm hoje, todos nós passamos por ela, é falta de constância. Se você está vivendo um momento de crise, se você está vivendo um momento difícil, eu lhe convido a fazer uma autoanálise. Você precisa... Tem mais um irmão ali. Misericórdia. Nós te abençoamos, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor livre ele também, não é? Fique bem. Nós precisamos passar pelas crises com constância. Ser constantes na situação. Às vezes você estabelece um propósito para a sua vida e desanima no primeiro embate. A primeira situação contrária, você já desanima, já abandona aquilo que você propôs em seu coração. Você não faz nenhum teste, você não faz nenhum esforço para que aquilo seja continuado. Simplesmente você desiste porque alguém foi contra, porque alguém falou mal de você, porque alguém chegou em você e falou: eu não acredito, vai dar errado. Não, meu irmão, seja firme. Seja firme. Se foi Deus que te deu a direção, se você tem paz nesse negócio, se a sua família está engajada nisso, seja firme. Firmeza de propósito. Daniel assentou no seu coração, a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, cuidado com as coisas do seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Cuidado com os seus pensamentos. Você entende que quando diz lá, né, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Essa linguagem fica meio, você fala assim, mas como assim, né? O coração. Fiz meus exames cardiológicos, está tudo bem, mas não é disso que a Bíblia está falando. Eu gosto da versão da linguagem de hoje que diz assim: cuidado com os seus pensamentos, porque aonde, na direção que forem os seus pensamentos, é a direção que você vai. Eu gosto também de fazer um paralelo com aquilo que João falou lá na terceira carta dele. Ele diz assim para o seu amigo: meu amigo, eu faço votos pela tua prosperidade e pela tua saúde. Aí tem uma vírgula, e ele diz: assim como vai bem a sua alma.
assim como vão bem os seus pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos. Traga os seus pensamentos cativos à palavra de Deus. Pare de pensar besteira. Pare de pensar que você não vale nada. Pare de pensar que você é um erro. Pare de pensar que tudo na tua mão dá errado. Pare de pensar que tudo, nem um emprego meu dá certo. Olha, tudo que eu ponho a mão, se eu abrir um negócio vai falir. Tudo que eu faço dá... Pare, meu irmão, de achar que você é isso. Você não é isso. Comece a profetizar coisas diferentes sobre a sua vida. Alinhe o seu pensamento à palavra de Deus. Ah, mas eu não gosto disso. A Bíblia diz, Daniel assentou no seu coração, todo mundo vai comer manjar. Se eu comer fruta e legumes e tomar água, eu vou ficar melhor do que eles. Que atitude é essa? Uma atitude de quem quer andar na crise ou uma atitude de quem quer vencer? Bastante óbvio, não é? Uma atitude de quem quer estar à frente dos outros. Melhor colocado. Melhor estabelecido. Aí você fala, mas isso é coisa do diabo. Não é não, meu irmão. Isso é coisa de Deus para você. Vamos avançar aqui ao terceiro termo que você vai ver isso. O terceiro termo que eu coloco aqui, que eu creio que é um aprendizado para nós, é exercer influência, ser um influenciador. Olha que interessante. A Bíblia não diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, ou podemos chamar pelos nomes originais, Misael, Ananias e Azarias, é isso? Muito bem. A Bíblia não diz que eles assentaram alguma coisa no seu coração. A sua fala, a minha não fala. A Bíblia diz que eles simplesmente seguiram exatamente o que o Daniel fez. Quem influenciou? Daniel. Daniel foi um influenciador da vida daqueles jovens. O texto de Deuteronômio 28, 13 diz assim, que Deus te levantou para ser cabeça e não cauda. Você sabe que hoje nós estamos, eu ouvi algo interessante outro dia e vale a pena reproduzir. Nós estamos tão carentes de frases de efeito, atitudes interessantes, que nós temos nas nossas redes sociais pessoas que nós seguimos para sermos influenciados. Aí você fala, mas eu não estou seguindo para ser influenciado. Sabe como que essas pessoas se denominam ou se auto-intitulam? Influenciadores. Ou para ficar mais bonito, eles colocam um americano aí e se chamam influencers. E você e eu estamos seguindo essas pessoas. E eu não estou falando para você que tem erro nenhum você ter alguém lá que você gosta das graças que ele faz ou gosta das frases que ele diz. Mas, meu irmão, sabe quem influenciou a minha vida? Meu pai. Esse foi um influencer sobre a minha vida. Você acha que alguém que sabe menos do que nós tem competência só porque ele tem uma boa oratória e nós estamos nos curvando frente a essas pessoas? A Bíblia tem que ser o seu maior influencer. Nós precisamos parar de perder tempo com algumas coisas. Existem muitas frases bonitas, existem palavras ótimas, maravilhosas. Eu ouço muita gente na internet. Acontece que eu tenho que fazer aquilo que Paulo falou. Eu tenho que reter o que é bom. O que é ruim, você cospe fora. Descarta, ative esse filtro aí na sua mente, por favor. E pegue as coisas boas. Use as coisas boas. Você precisa e eu também sermos influenciadores e não sermos pessoas 100% do tempo influenciadas. A Bíblia diz que quando Daniel estabeleceu isso no seu coração, ele influenciou outros 3 jovens que resolveram ser iguais a ele. A Bíblia fala que eles eram amigos. Nós não conhecemos o tempo, não sabemos que nível de amizade. Todos eles eram da mesma tribo, provavelmente cresceram juntos, da tribo de Judá.
Talvez eram vizinhos, eram coleguinhas de criança e foram presos juntos. Um deles tomou atitude e os outros foram atrás. Eu não sei que tipo de atitude você tem mais. Se você é um de fácil influência para você ser influenciado ou para você influenciar pessoas. Mas é muito ruim quando nós só somos influenciados. A Bíblia diz nesse texto de Deuteronômio que Deus estabeleceu você por cabeça e não por cauda. Então, meu irmão, pare de ser 100% piolho. Sabe o que é piolho? Piolho só anda pela cabeça dos outros. Então, por favor, o Espírito Santo habita dentro de você. Se você tem dificuldade com qualquer área, ore e o Espírito Santo vai lhe dar a direção correta. Tome conselhos de pessoas sábias. Tome conselhos de pessoas mais velhas que você, filhos de Deus. A Bíblia diz: não ande sobre o conselho de ímpios. Quando nós só andamos debaixo de influência de ímpios, nós estamos fazendo exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Daniel escolheu ser um influenciador, e a Bíblia diz que ele foi tão bem sucedido que outros 3 meninos foram influenciados por ele, e a Bíblia fala lá no final do texto que os quatro estavam 10 vezes mais preparados do que os outros. E eu encerro falando sobre preparo. Preparo é uma coisa tremenda. Nós vivemos hoje num mundo de muita disputa, muita corrida. E eu vou lhe falar, não é de hoje não. Você participou de uma corrida desde o momento da sua concepção. No meio de muitos, você saiu correndo na frente e você foi ligeiro, meu irmão. Então, se alguém para falar para você, você é lerdo, rebata isso. Fala, eu não sou, porque tinha um monte lá e eu cheguei primeiro. Se eu não estou ganhando muitas corridas hoje, aquela eu ganhei, porque eu estou aqui por causa disso. Você é rápido, irmão. Ah, meu apelido é lesma. Não aceite isso não sobre a sua cabeça. Ah, eu sou lerdo mesmo, desde sempre. Não, você é uma bênção. Corra na frente, esteja preparado. O problema é que nós não gostamos de nos preparar. Nós oramos pelas oportunidades. Senhor, me ajude. Essa oportunidade tem que ser minha. O meu sonho é ser missionário. Aí de repente Deus levanta alguém e fala que você, então vem aqui, eu vou investir em você e vou te mandar lá para aquele país. Aí você fala, mas eu não sei falar nem português direito. Como é que eu vou? Não se preparou. Está querendo ser missionário? Vá aprender algum idioma. Está querendo ser missionário? Vá aprender alguma profissão que só dependa de você, que você não dependa dos outros. Nós não queremos nos preparar, nós queremos ficar, ainda mais hoje, né? Você fica, e eu vou te falar, se você não prestar atenção, todos nós perdemos tempo com isso. Você entra lá no seu Instagram, e aí você de repente vê um Reels, olha que chique, interessante, você clica nele, aí ele acaba, você passa para cima, tem outro interessante, aí você passa para cima, tem outro interessante, quando você vai ver, você está sentado na privada há 3 horas, passando para frente, assistindo Reels, gastou 3 horas do seu precioso tempo, meu irmão, ou na mesa, ou aonde quer que você esteja, mas você não gosta de se preparar. Eu trouxe aqui 2 livros, nós estamos lendo agora, junto com alguns homens, esse aqui, ó, Homens Fortes em Tempos Difíceis, exatamente o que todos nós estamos vivendo, tempos difíceis. Estamos estudando com um grupo de irmãos. Vá ler um livro,
Faça alguma... eu não gosto de participar de grupo. Ninguém está te convidando para grupo nenhum, meu irmão. Compre um livro e leia. Eu acabei de perguntar para o Oswaldo ali. Oswaldo, os irmãos estão comprando muito? Ele falou, livro, nada. Ninguém gosta de ler. Não ri não, porque ele falou de você. Você tá, como diz o Cláudio Duarte, se você ri, você está rindo de você mesmo. Cuidado. Ninguém gosta de ler. Leia, meu irmão, se prepare. Outro dia nós ministramos aqui sobre a questão do Pai Nosso, e eu li esse livro aqui do Douglas Gonçalves, Sou Nós, e ele traz uma mensagem maravilhosa a respeito da unidade da igreja. Vivemos em tempos de comunhão, todos nós precisamos crescer. Vá se preparar. Às vezes você está perguntando, puxa Senhor, por que nada acontece para mim? Mas as coisas acontecem para você, as oportunidades vêm e você não está preparado. Aqueles homens falaram para todo mundo, falou, daqui 3 anos o rei vai chamar vocês. Sabe o que Daniel fez? Foi se preparar. Ele se preparou tanto, ele e os seus 4 amigos, ou seus 3 amigos, eles juntos eram 4, que a Bíblia diz, ao final de 3 anos, o rei chamou a todos. E eu fiz questão de ler nas 3 versões diferentes aqui. Aliás, eu não li na nossa, né? Vamos ler nela. Quando eles chegaram, versículo 20, e o rei, 19, e o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Ou seja, ficaram com os melhores cargos. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou, quantas vezes? 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o reino. Se eu e você, com aquilo que a Bíblia diz para nós, com mais o Espírito Santo que habita dentro de nós, meu irmão, se nós resolvermos nos preparar, eu lhe digo, os melhores cargos das empresas serão ocupados pela igreja. As melhores posições dessa sociedade serão ocupados pela igreja. Só que a igreja não está aproveitando. Onde será que eram os melhores cargos aqui? Está junto do rei ou está longe do rei? Está junto. Veja José. Acontece que nós não queremos perder tempo para se preparar. E eu vou lhe falar, tempo de preparação, alguém disse essa frase, eu acho ela ótima. Não é tempo perdido. É investimento. Quando você investe em ler um livro, você não está jogando tempo fora não, você está investindo no seu conhecimento, na sua leitura, no seu entendimento. Quando você investe em fazer um curso online, você está investindo no seu tempo, no seu preparo. Sim, o pastor Sérgio está lembrando aqui que a pandemia foi uma ótima oportunidade. Tem muita gente oferecendo coisas gratuitas, mas nós escolhemos não fazer. Nós queremos não estar preparados. Quando Deus me chamar, eu vou me preparar. Mas meu irmão, quando Deus te chamar, vai ter pressa. Sabe, você está na empresa em que você está, e talvez você não goste muito do cargo que você tem hoje. E eu lhe pergunto, o que você está fazendo para atingir os cargos melhores na empresa onde você está? Você tem que se preparar. Eu estou em uma função, mas eu estou sempre me preparando. O dia que a vaga acima for aberta, de uma maneira saudável, sem empurrar ninguém, sem puxar tapete de ninguém, pode ser que tenham outros melhores do que eu, e não tem problema, é legítimo isso, mas eu estarei preparado. Você precisa estar preparado. Se você trabalha numa empresa multinacional, ela tem fábricas em outros países,
Aí surge uma oportunidade, aí você fala, puxa vida, nunca aparece uma oportunidade dessa para mim. Ó, meu amigo aqui do lado foi levado para lá. Aí alguém te pergunta, mas você fala inglês? Você fala, não. Então, ele fala? Fala. Quem se preparou? Ele. Por que você não foi? Porque você não estava preparado. Mas o dia que me derem a oportunidade, aí eu vou me preparar. O dia que o pastor Disseu me mandar, me pôr na escala para eu pregar, aí eu me preparo. Mas irmão, aí ele vai te pôr na escala. Se você não estiver preparado, você vai chegar aqui e vai falar, porque é difícil. Você tem que se preparar hoje, enquanto você ainda não foi chamado para fazer. Não, o dia que alguém me der uma oportunidade num culto caseiro, aí sim eu vou aprender a tocar violão. Aí os irmãos estão tudo lá no culto e falam, meu irmão, toca violão? Você fala, não, mas agora que você está me dando a oportunidade, eu vou me preparar, daqui 3 anos eu volto. O que adianta? Se você não sabe tocar violão e quer fazer algo bom nos cultos caseiros que você gosta de frequentar, vem aqui no projeto segunda-feira e já vá se preparando. A oportunidade vai surgir e você estará preparado. Aí você aceita essa palavra de lerdo sobre você, mas você não está fazendo por onde. Então, se nós pudermos aprender algo nesta manhã a respeito da vida de Daniel, eu vou frisar para você 4 pontos, que foi eu que destaquei aqui. Primeiro, é na crise que nós temos as melhores oportunidades de crescimento. Segundo, é importante termos firmeza de propósito, constância. Terceiro, seja um influenciador e não seja influenciado por todo mundo que passa por você. E quarto, esteja preparado. Eu creio que se nós seguirmos isso que a Bíblia nos ensina, nós podemos melhorar e muito. Amém? Amém. Vamos orar? Fique em pé, por gentileza. Vamos orar por quem? Por você e por mim, para que nós possamos encontrar dentro desta palavra onde nós podemos melhorar. Eu tenho dito aqui que você precisa vir sempre neste lugar e sair daqui melhor do que você chegou, no mínimo com uma palavra de ânimo, para que você saia daqui e fale, eu não posso mais continuar sendo quem eu vinha sendo, eu preciso melhorar. Eu lhe digo, a capacidade de melhorar está dentro de você. Ela se chama Espírito Santo. Ele é quem te capacita. E vamos orar sobre isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, por esta manhã maravilhosa que o Senhor preparou para estarmos aqui. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que esta palavra faça vida em nós. Que ela encontre em nós uma terra boa, para que nós possamos ter ouvido e possamos compreender aquilo que a sua palavra diz a respeito de nós. Nós queremos dar muito fruto a respeito disso. Nós queremos de fato ser cada dia mais parecidos contigo, Pai. E nós vemos que o Senhor, enquanto esteve aqui, o Senhor gerenciou muito bem as suas atitudes, os seus pensamentos. Aonde o Senhor pisou, o Senhor foi capaz de andar com excelência. E a Bíblia diz que o espírito de Daniel era um espírito excelente. Senhor, nós te agradecemos porque esse mesmo espírito excelente é o Espírito Santo e ele está dentro de nós. Muito obrigado, porque a excelência está em nós e nós podemos ser pessoas excelentes em tudo aquilo que nós fazemos. E é isso que nós te pedimos nesta manhã. Venha sobre a vida de cada um dos nossos irmãos aqui, seja homens, mulheres, adolescentes, jovens, maridos, esposas. Pai, aonde nós temos exercido alguma função, nós queremos ser excelentes, porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, é isso que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus e amém. Amém? Glória a Deus.